minha alegria que estamos aqui nesta noite, né? Especialmente na noite de celebração de ceia do Senhor. Daqui a pouco estaremos participando da ceia e eu quero também agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de ministrar a sua palavra nesta noite aos nossos corações, né? Eu quero que Deus ele continue falando, aquilo que Ele falou no meu coração possa transmitir ao coração dos irmãos nesta noite. Agradecer também ao pastor Marcos Bittencourt pelo convite que ele me fez, também a igreja, também pela confiança que estamos assumindo o púlpito nesta noite e trazer a sua palavra, tá bom? Pedir que os irmãos possam ficar de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículos 32 e 33. Terceiro Evangelho da Palavra de Deus, no capítulo 23, versículo 32 e 33. Leamos. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir a roupa deles, lançaram o sorte. Gostaria que a igreja, todos juntos, pudesse ler o versículo 34. Todos juntos? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Mais uma vez, mais forte. Leamos. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer. E agradecer, Pai, por essa oportunidade, ó Deus, nesse dia de hoje, de poder te servir, te adorar, poder engrandecer o teu santo nome. Poder, ó Deus, te louvar, ó Deus, nesta noite, através dos cantos, ó Deus, através também do momento de oração, leitura da palavra. E agora, ó Deus, a ministração, ó Deus, da mensagem. Ó Deus, que nesta noite eu não venha falar de mim, mas que teu Espírito Santo venha falar através de mim aos nossos corações. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui nesta noite, na tua casa de oração, podendo, ó Deus, ouvir a tua voz através da palavra. É essa oração que te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar? Amados irmãos, mensagem desta noite fala do sacrifício do amor de Cristo. Se eu pudesse trazer um tema para essa mensagem, eu gostaria de trazer um tema: que amor é esse? O amor de Cristo, o amor de Deus para nossas vidas. Daqui a pouco, como eu falei, vamos participar da ceia. E a ceia do Senhor, ela traz essa grande reflexão. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, Ele dizendo no seu Evangelho, e Paulo, repetindo o texto do Evangelho, ele diz: fazei isso em memória de mim. Era a última ceia, e ali ele explicava aos discípulos tudo o que ia acontecer. Os elementos, o pão representando o seu corpo, que ia ser dilacerado na cruz do Calvário, e o seu sangue sendo derramado por cada um de nós. Em memória de mim, o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Amados irmãos, esse texto do Evangelho de Lucas também é repetido nos outros evangelhos. Os evangelistas fizeram questão de registrar esse momento, e de todos os evangelhos também existam a crucificação de Cristo. Podemos dizer que é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. A narrativa da crucificação, a narrativa também do nascimento é outro texto também muito conhecido. E aqui, meus irmãos, o evangelista Lucas, ele tem uma particularidade muito interessante, porque é o único evangelho, é o único evangelista que narra essa frase de Jesus, essa palavra de Jesus, essa atitude de Jesus em meio ao seu sofrimento, em meio ali a tudo que ele estava passando. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Que amor é esse que esse Deus tinha pela humanidade? Que amor é esse que Jesus tinha por aqueles que estavam ali matando, que estavam ali lhe bofeteando, que estavam ali realmente fazendo algo de mal à sua vida, mas ele mesmo assim pedia perdão ao nosso Deus. Uma passagem, meus irmãos, que traz uma reflexão muito grande em nossas vidas. Crucificação foi um ato de amor pela humanidade. Jesus, ele estava ali na cruz por mim, por você, por toda a humanidade, porque ele nos amou. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que Deus, ele não só diz de boca, mas também ele demonstra, ele prova isso, quando ele diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Foi uma prova de amor, foi uma prova de que ele ama realmente a humanidade, de que ele não só cria a humanidade e deixa a deriva, mas é um Deus que cuida, é um Deus que provê, é um Deus que está lado a lado, é um Deus presente, é o Emmanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Mas um Deus também que olha para a humanidade caída, pecadora, falha, e diz assim: eu vou resgatar vocês, eu vou enviar o plano perfeito, que é o meu Filho Jesus Cristo, para morrer por vocês. A crucificação foi um ato de amor pela humanidade. Que amor é esse? Que mesmo a gente sendo pecadores, ele enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. John Stott, um grande pastor norte-americano, conferencista internacional e escritor também, em seu livro A Cruz de Cristo, ele diz assim: se você quer uma definição do que é amor, não vá para o dicionário, olhe para o Calvário, olhe para a cruz. O grande amor de Deus, o grande amor do Pai. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Amados irmãos, a atitude de Cristo nos chama a atenção, porque Jesus Cristo, ele não reclamava, Jesus Cristo, ele não revidava, mas simplesmente ele intercedia por mim e por você. Ele intercedia também lá na oração sacerdotal, lá o Evangelho de João, capítulo 17, quando ele ora, também intercede por aqueles que estavam ali com ele, mas também intercede por aqueles que um dia ia crer nele. E é interessante que nessa narrativa ele intercede por aqueles que estavam ali, meus irmãos, maltratando, aqueles que estavam matando, aqueles que estavam crucificando ele. Mas mesmo assim, ele demonstra a atitude de amor, a atitude de graça, de misericórdia para com aqueles que estavam ali. E não só por aqueles, mas a mensagem que ele estava, o ato que ele estava realizando ali, era também demonstrando por toda a humanidade. Jesus, ele morreu na cruz por mim, na cruz por você, na cruz pela humanidade. E também eles eram levados, outros dois que eram malfeitores, para serem executados por Jesus. Mas Jesus nenhum mal fez. Jesus, ele era perfeito. Jesus, ele não fez nenhum mal. Mas mesmo assim o levaram junto com malfeitores. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus estava ali. E segundo, meus irmãos, no Antigo Testamento, a cruz, quem era pendurado na cruz era considerado maldito. E ali Jesus, ele foi maldito por mim, por você, porque ele me ama, porque ele te ama, porque ele realmente demonstrou um ato de amor pela humanidade. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Jesus, meus irmãos, ele ensina na prática aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, quando um deles perguntou: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus, ele diz: não só 7, mas 70 vezes 7. Não era uma questão de quantidade, mas sim de um desejo que não importa a condição ou o momento, mas o desejo de perdoar, o desejo de amar. E Jesus, meus irmãos, ele não olhava as circunstâncias,
não olhava se estavam ali esbofeteando, se estavam ali colocando um espinho, uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, que estavam ali blasfemando contra o Espírito Santo, negando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a grande mensagem de Deus, que é o amor do Filho, do Pai, que entrega o seu Filho para morrer pelo nosso pecado, mas mesmo assim, Jesus Cristo Ele perdoa porque Ele ama. Como poderemos definir esse ato de Jesus na cruz? O mais profundo e perfeito amor de Deus. Não tinha falhas. Era o perfeito amor de Deus para a humanidade. Strong, em seu dicionário, ele diz que a palavra amor, ágape, da Bíblia, denota uma benevolência invicta e boa vontade inconquistável, que sempre independe, que sempre procura o bem maior da outra pessoa, independentemente do que ela faz. É o amor autocondecido, que dá livremente, sem pedir nada em troca, ou sem considerar o valor do seu objeto. Ágape descreve o amor incondicional que Deus tem pelo mundo. Ele não pede nada em troca, mas pelo contrário, Ele dá tudo o que Ele tem, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes nos deu todas as coisas. Se Ele deu o que tinha de maior, como Ele não dará graciosamente todas as coisas? O amor incondicional, que não está sujeito a qualquer tipo de condição, restrição ou limitação. O amor inagualável, que não pode ser igual, que não tem outro igual a esse amor de Deus. O amor imensurável, que não pode ser medido. Que amor é esse? É o amor de Deus. O amor que não pode ser medido. Por isso que o evangelista João, no capítulo 6, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Era tão grande esse amor, uma forma tão grande, que o evangelista não sabia medir. Ele disse: de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus para resgatar a humanidade. O amor de Deus para restaurar aqueles que estavam perdidos, como diz o Senhor Jesus Cristo lá em Lucas capítulo 19, quando Zaqueu se converte ao Senhor, e ele diz que também ele foi salvo, porque esse é filho de Abraão, e ele creu pela fé, estava perdido, mas ele foi resgatado. Nós não somos dignos desse amor, meus irmãos. Nós não merecemos esse amor. Se merecemos algo da parte de Deus, certamente não é o amor, mas toda a punição, porque somos pecadores, como diz Romanos capítulo 5, versículo 8, como eu já li nesta noite, que Deus ele prova o seu amor para conosco, e que Cristo morreu na cruz, porque somos pecadores, ainda que somos pecadores, mesmo assim, Ele envia o seu único Filho para morrer por nossos pecados. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas a segunda parte, melhor desse texto diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado, a consequência do pecado vai ser a morte espiritual, distante de Deus. Mas o dom gratuito de Deus, o amor de Deus, está em Cristo Jesus, nos dando condição de vida e vida eterna. Às vezes, meus irmãos, declaramos que amamos a Deus, às vezes declaramos que amamos a Jesus, e de fato devemos dizer isso, porque como não amaram um Deus desse que se esvaziou-se a si mesmo, como diz lá em Filipenses, na carta aos Filipenses, e se fez um de nós, e ali Ele habitou entre nós, Ele sofreu também e morreu na cruz pelos nossos pecados. E agora, meus irmãos, toda a demonstração de adoração, toda a demonstração de louvor, toda a demonstração de serviço à sua obra, tudo isso, meus irmãos, demonstra uma atitude que devemos ter constantemente ao nosso Deus, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos melhores,
mas porque Ele nos amou primeiro. Porque, como diz o texto lá na primeira carta, a Epístola de João, capítulo 1, versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só estamos aqui nesta noite podendo louvar o Seu nome, adorar o Seu nome, ouvir a Sua voz através da Sua palavra dos cantos, porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que demonstrou o primeiro momento de amar, de realmente nos resgatar e nos reconciliar com Cristo. Como diz a Sua palavra lá em Efésios capítulo, aliás, em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20, quando o apóstolo Paulo fala sobre o ministério da reconciliação, e ele estava ali reconciliando o homem, a humanidade em Cristo Jesus. Ele nos amou primeiro. E aqui o texto diz, quando o colocaram ali no Calvário e o crucificaram, e ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas, irmãos, certa vez eu vi uma mensagem, o pastor dizia assim, Jesus, eles sabiam o que estavam fazendo. Jesus, eles sabiam o que estavam fazendo. É interessante, meus irmãos, como essa demonstração de Cristo, ele nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. O amor de Cristo me constrange, no capítulo 2 carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Nos constrange esse amor, meus irmãos, porque eu fico constrangido, porque eu não posso, meus irmãos, retribuir a mesma forma, a mesma medida desse amor que Cristo demonstrou por mim. O apóstolo Paulo está dizendo isso, eu não tenho como demonstrar a mesma medida. Tudo que eu faço, de tudo que eu venho a realizar, não tenho como demonstrar a mesma medida desse grande amor. Um amor, meus irmãos, inagualável, um amor incondicional, um amor imensurável, que é o nosso Deus. O amor do nosso Deus através de Cristo Jesus. E esse amor, meus irmãos, demonstrado na cruz, Jesus Cristo, ele pede à sua igreja que lembre-se sempre desse momento do sacrifício. Na última ceia que ele ministra, ele vai ali, ele pede aos discípulos e ele deixa essa ordenança, como disse Rafael, uma ordenança que ele ensina à sua igreja de ministrar a ceia e fazer isso em memória dele. E é por isso que nesta noite, essa mensagem, ela traz uma reflexão. O que nós estamos fazendo diante desse amor? O que nós estamos fazendo diante dessa graça, dessa misericórdia? Como servos e servas do Senhor, como precisamos entender que todo o sacrifício na cruz do Calvário foi para nos resgatar, nos reconciliar e trazer de volta esse diálogo com Deus e fazermos a sua vontade. Lá no profeta Isaías diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E nós só estamos aqui para glorificar e exaltar o nome desse Deus que nos amou. Que amor é esse que entrega o seu único filho para morrer pelo nosso pecado? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos realizando? O que nós estamos, pelo menos, demonstrando para retribuir um pouco desse amor? Como o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo me constrange, tudo que eu venho a fazer ainda é pouco para esse Deus. Que nesta noite, meus irmãos, através dessa reflexão, possamos entender o grande amor de Deus. O amor de Deus que entrega o seu único Filho para morrer por cada um de nós. Nesta noite, através do memorial, através dos elementos, do pão, do vinho, possamos também participar, fazer uma reflexão daquilo que estamos realmente fazendo diante da presença de Deus. E Jesus, ele deixa essa ordenança. Ele deixa a ordenança da ceia do Senhor, do batismo. E ali nós participemos todos desse momento de celebração. O pão representando o corpo que foi dilacerado na cruz do Calvário e o seu sangue, o vinho representando o seu sangue que foi derramado na cruz. Possamos, nesta noite também, estar participando dessa celebração. Quero convidar os diáconos escalados e os irmãos também que vão nos ajudar nesse momento da ceia do Senhor. A palavra de Deus possa encontrar guarida em vossos corações o grande amor de Deus,
Quando Jesus Cristo ele demonstra isso na cruz, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo crucificado, mas ele pede perdão ao Pai por aqueles que estavam fazendo aquilo, porque Ele me ama, porque Ele te ama. Amados irmãos, nesse momento vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu queria trazer algumas palavras antes de ministrar a ceia, de iniciar. Quem pode participar da ceia do Senhor? Segundo a palavra de Deus, nos ensina aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que um dia entregou sua vida a Cristo, reconhecendo Ele como seu único suficiente Salvador, você pode participar da ceia desta noite. Você também que um dia foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado ali nas águas, como diz a palavra ali também, o texto nos diz, em Atos Apóstolos, a igreja primitiva, e todos ali participavam também da ceia do Senhor. A festa ágape, a festa do amor, quando todos celebravam ali o partir do pão, perseveravam na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, e estavam ali também ceando ao Senhor. Você que faz parte de alguma igreja evangélica, independente da denominação, mas você que é um cristão, servo do Senhor, uma serva do Senhor, também pode participar da ceia. E se você está em comunhão com a sua igreja, está conosco nesta noite, seja bem-vindo a celebrar conosco a ceia do Senhor e participar conosco. Enquanto estaremos entregando os elementos, o pão, o vinho, estaremos louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Carlos pode entregar. Mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Tem mais que os mares, tem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra.
os elementos da ceia. Algum irmão deixa de pegar? Pode levar lá, por favor. Porque eu recebi do Senhor, porque também lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E tendo dado graças, ele orou ao Senhor agradecendo. Vamos orar no instante, com o diácono Lisandro. Senhor, nosso Deus maravilhoso, Pai, aqui estamos na Tua presença, diante de Ti, Senhor, do Teu amor para conosco, agradecendo por tudo que Tu és, tudo de bom e maravilhoso que Tu tens feito nas nossas vidas. Te agradecemos por esse momento, ó Deus, podemos aqui agradecer e lembrar do sacrifício lá naquela cruz, aquele sacrifício que foi para nos salvar. Que todos aqui possam, Deus, entender e se arrepender, ó Pai, dos seus pecados, entregar aqui dentro do Teu altar e deixar todos para trás. Confessar todos, ó Deus, e seguir dentro do Teu caminho. Não há nada melhor, ó Deus, do que Te conhecer, do que andar contigo. Abençoa, Pai, nesse momento, que o Teu amor possa estar aqui nos corações de cada um. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. A palavra do Senhor diz: do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos também participar, tomando o cálice no instante. Durante o Ministério do Louvor, da daqui a pouco estaremos ministrando a bênção apostólica.
graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo, continue com cada um aqui presente nesta noite. Continue com a Igreja Batista da Jaqueira e com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém.